Bom dia. Vamos começar então aí a nossa continuação da correção, tá? Pegando aí a folhinha de vocês para a gente começar. A gente parou na questão 15. Estou subindo. Foi na 16, não? A 15 a gente já corrigiu, a 16 a gente não corrigiu. Confere? Foi a 16 mesmo que a gente parou. Ah, não, desculpa, Tila. É porque no meu, você pulou a 6, eu não pulei por isso. Ah, entendi. Aí a sua numeração tá diferente da tia, né? Uhum. Então tá. Então até a 16 alguém ainda tem alguma dúvida? Tudo certinho? Podemos continuar, né? Então, dê os conceitos. O que é taxonomia? Quem fez? Pode falar, Tilaine. Pode, amor. Taxonomia é uma técnica de classificação. Sistemática é um conjunto de elementos classificados e organizados entre si com um ou mais critérios. Classificação é uma distribuição por classes. Perfeito. Então, ó, taxonomia é o estudo da classificação. Sistemática é o estudo da diversidade, descrição dos organismos. E classificação é a ordenação em grupos, com base no parentesco. Quer que repete? Taxonomia, estudo da classificação. Sistemática, estudo da diversidade, descrição dos organismos. E classificação, ordenação em grupo, com base no parentesco. Certo? Questão 17. Em uma área de transição entre a Mata Atlântica e o Cerrado, são encontrados pau d'arco, Tabebuia serratifolia, a cacheita, Tabebuia cassinoides, alguns ipês, Tabebuia áurea, Tabebuia alba e Cibitax antisifilítica. E o cipó de São João, né? E também é frequente naquela região. Considerando os critérios de classificação biológica no texto, são citados quantos gêneros? Como que eu vou saber quantos gêneros são citados? Através do nome científico. Lembrando que o primeiro nome é referente ao gênero. Então, Tabebuia é um gênero, Cibitax é outro gênero e Firotegia é outro gênero. Então, gênero. Então, eu tenho 1, 2, 3 gêneros. E o número de espécies? Aí, as espécies são os nomes científicos que aparecem diferentes. Então, a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, resposta correta, letra C. 3 gêneros e 6 espécies. Certo? 18. Leia o texto para responder as questões. Nas florestas tropicais da América e da América do Sul vivem várias espécies aparentadas de sapos coloridos, popularmente conhecidos como sapinhos pontas de flecha. As espécies Phyllobates terribilis é considerada o veterano mais venenoso do planeta e possui a seguinte classificação taxonômica. Então, ele é animalia, cordata, anfíbia, anura, neobactria, Dentrobatidae, Phyllobates. O texto dá. Sobre a classificação taxonômica da espécie mencionada no texto, é correto afirmar que. Então,
A gente tinha que ir de cima para baixo, né? Reino, filo, classe, ordem, família, gênero, espécie, né? Que a gente dava aí certinho. Então, sobre essa classificação da espécie mencionada no texto, é correto afirmar? Ah, não, gente, desculpa. Essa também faltou um pedacinho, a 18 foi nula, tá? Essa também não era para fazer, ok? Na hora que eu fui colar, ficou um pedacinho para trás. Questão 19. A ciência agrupa os seres vivos conforme as características que eles apresentam em comum, onde cada grupo possui um subgrupo, o qual possui outro subgrupo e cada reagrupamento as similaridades ficam cada vez mais acentuadas. A classificação básica desses seres vivos está constituída em ordem decrescente, com as seguintes categorias taxonômicas. Decrescente é do maior para o menor, certo? Então, é reino, filo, classe, ordem, família, gênero e espécie. Resposta correta, letra. Letra, galera? D. Letra D? D de doido. Muito bem. 20. A 20, ela também vem falando do nome científico, né? Então, vamos lá. A classificação atual de seres vivos considera a semelhança anatômica, composição química e estrutura genética. Assim, o nome de cada espécie deve ser constituído por duas palavras. A primeira é designada ao gênero e a segunda à espécie. No Brasil, existem cerca de 118 espécies de primatas, sendo considerado o país com maior número de espécies. A Amazônia é o bioma com maior diversidade, onde é possível ser encontrado 3 delas: Alouata, Belzebu, Ateles bezebut e Ateles paniscus. Com base nessas considerações e nos princípios que regem essa classificação, é correto afirmar que Alota bezebus e Ateles bezebus possuem maior grau de parentesco? Não dá para saber só pelo nome científico, né? Porque o gênero não são iguais. E aí, quando a gente compara o grau de parentesco entre o Ateles e os Ateles bezebu, a gente vê que não é, porque o Ateles e o Ateles apresentam o mesmo nome igual, então apresentam o mesmo gênero. Então, o grau de parentesco é maior. Então, a letra A está errada. Ateles paniscus e Ateles bezebu são espécies com grau de parentesco de nível de gênero? Sim. Por que a gente pode afirmar que a letra B está correta? Porque o primeiro nome está correto, certo? Alguém marcou a C, a D ou a E e ficou na dúvida? Não? Podemos continuar? Questão 21. A árvore filogenética apresenta uma hipótese evolutiva para a família Homonídea, na qual a sigla MA significa milhões de anos atrás. As ilustrações representam no esquema direito o orangotango, o gorila, o ser humano, o chimpanzé e o bonobo. O ser humano, o chimpanzé e o bonobo. Isso. Então, ele te fala quem é quem, né? Considerando a filogenia representada, a maior similaridade genética será encontrada entre os seres humanos e aí, gente? A letra D? Letra D. Isso aí, chimpanzé e bonobo, ó, que tá aqui. Ele fala a ordem, né? Então, chimpanzé e bonobo. Todo mundo conseguiu fazer essa? Se ninguém tá falando nada, eu tô crendo que vocês estão tudo de boa aí. Se tiver dúvida, fale agora. Amanhã nós não teremos aula. O cladograma abaixo apresenta relações evolutivas entre membros da superfamília Homonídea, onde se observa que. Então, a gente tem aí a questão 22, né?
Homens e gibões não possuem ancestral comum? Todo mundo possui um ancestral comum. Então, o homo está aqui, ó. E os gibões é representado aqui, ó. Possui um ancestral comum que está aqui. Então, letra A é errada. Homens, que é o homo. Gorilas, que é o gorila. E os orangotangos, que é o pongo, pertencem a famílias diferentes? Não. Todos pertencem à mesma família que está aqui. Então, a letra B também está errada. Homens, que é o homo. Gibões e chimpanzés, que é o pan, possuem um ancestral comum. Perfeitamente. Então, a resposta correta é a letra C. Questão 23. Na filogenia, apresenta apenas de acordo com a proposta mais aceita atualmente para a evolução dos vertebrados, as relações evolutivas entre alguns grupos de animais. Então, nós colocamos aqui, né, os vertebrados, peixes, anfíbios, aves, crocodilos, lagartos, tartarugas e mamíferos. De acordo com as informações contidas na filogenia, é correto afirmar que A. Os répteis possuem um ancestral exclusivo não compartilhado com nenhum outro grupo de animal? Não dá. Todo mundo tem aqui um ancestral comum, mesmo que ele não apareça. Os lagartos são tão próximos evolutivamente dos crocodilianos quanto das tartarugas? E aí, o que vocês acham? Eu marquei que sim, né? É a letra B. Eu também. B de bola? Sim. Então vamos lá. As tartarugas são mais próximas evolutivamente dos mamíferos do que das aves? Não. Observem que as tartarugas e as aves, elas estão no mesmo ramo. Então não poderia ser. Os peixes e os anfíbios compartilham um ancestral único e exclusivo? Também não, porque daqui para frente tem todo mundo. As aves são os grupos mais próximos evolutivamente dos crocodilos? E agora? A gente fica na dúvida, não fica? É verdade. Sim. Hã? Sim. Pois é, só que olha só, aí a gente entra no mesmo caso aqui. Se o lagarto ele é tão próximo do crocodilo quanto da tartaruga, as aves também, né? Ó, as aves são grupos mais próximos evolutivamente do crocodilo. O crocodilo ele é tão próximo do lagarto quanto da ave, tá? É porque ela tá na pontinha aqui, então a gente confunde um pouco. Então a resposta correta é letra B de bola. Tá bom? Oi, Elaine. Oi. Essa árvore filogenética, o ancestral comum tá embaixo, né? Sim. Ah, tá. E esse embaixo da ave, que vai dando um ramo de crocodilo, lagarto, tartaruga e mamífero, é um outro ancestral, tipo uma modificação que deu origem a vários. Sim. Isso aí. Isso aí. Então tá. A Gabriela marcou a letra E. Pois é. Aí a gente confunde, né, Gabi? Então a gente tem que colocar aí a letra B. Você entendeu por que é a letra B? Entendeu? Todos entenderam? Sim. Sim? Então eu pedi para que vocês fizessem um resumo para mim. Confere? E eu pedi também para que vocês mandassem para mim uma foto. Poucas pessoas mandaram. E eu não estou entendendo isso. A participação não está valendo nota? Então aí fica difícil, hein? Então vamos lá, antigas classificações. Então o que a gente poderia ter colocado no nosso resumo aí para estudar para a provinha de amanhã sobre as antigas classificações? Então a gente podia falar que classificava de forma aleatória, não é? Que eles classificavam de acordo com as suas necessidades, igual a gente fez na sala de aula, que eles classificavam a respeito de perigosos e não perigosos, venenosos ou não venenosos, Sangue quente ou sangue
frio. Sangue quente, muito bem, Milena. Sangue quente, sangue frio. E outra coisa, Tamanho também. tamanho. E eles acreditavam bastante em quem? Em Deus, né? As coisas eram fixas, nada se mudava, correto? Certo? Uhum. Alguma dúvida sobre a classificação? Não, eu coloquei isso aí mesmo. Todo mundo colocou isso aí? Uhum. Depois, qual que era o próximo passo? Próximo tópico? Naturalista viajante. Naturalista viajante. Aí, eles começaram a viajar, a descobrir um novo mundo, né? E aí, na descoberta do novo mundo, veio também novas espécies. E aí, a biodiversidade ele começou a aumentar. Não dava mais para a gente classificar com sangue quente, sangue frio, nadadores, corredores, voadores, domésticos e não domésticos, porque a biodiversidade começou a aumentar muito. Aí veio dois sujeitos para ajudar a gente. O primeiro foi quem? O Linneu. Meu. Ele veio ajudar a gente organizando. Só que Linneu, ele organizava de acordo com as características observáveis, né? Tudo aquilo que ele via: pelagem, orelha, número de patas, habitat, alimentação. Então, tudo que ele via, ele ia classificando, igual a gente fazia, né? Só que ele colocou de uma forma mais científica, com as categorias de Linneu. Então, ele foi agrupando numa anatomia mais científica. Então, ele foi com reino, filo, classe, ordem, família, gênero e espécie. Então, assim que ele foi classificando o seu animal, né? O seu ser vivo. Lembrando que as categorias não começaram assim, elas foram também num processo de evolução, não é de uma hora para outra, né? Demorou um pouco mais, para a gente não esquecer a palavrinha, né? A ordem, é só lembrar da reficofage, que não tem I, certo? Aí depois, tempo depois, veio Darwin. Elaine, Oi! você pode explicar reficofage de novo? O reficofage, ele é um agrupamento de Linneu. Então, Linneu organizou o reficofage. Então, ele veio com reino, filo, né? Classe, família, gênero e espécie, certo? Ele foi organizando, sendo que reino é o mais abrangente e espécie o menos abrangente. Obrigada, Elaine. E aí, é só lembrar da palavrinha que a gente consegue determinar aí, né? Só a gente lembrar da reficofage. Logo depois veio Darwin, né? Darwin, ele falava o quê? Darwin falava assim, olha, tudo bem, eu acho certo a gente classificar de forma como o Linneu classifica, pelas características observáveis, mas não pode ser só assim. Então, Darwin, ele começou a misturar a genética, o processo de evolução. Então, ele colocou a genética na história. Aí ele fez dois parâmetros, caracteres homólogos e caracteres análogos. Os caracteres homólogos são aqueles que têm a mesma origem embrionária. Então, as patas de uma ave, as patas as asas da ave, né? As nadadeiras dos peixes, as patas dos anfíbios, dos mamíferos e dos répteis. Todos apresentam a mesma origem embrionária. Então, esses que têm uma mesma origem embrionária, ele usava para fazer uma classificação. Então, todos os caracteres homólogos eram importantes para Darwin para botar na cladística, que é a classificação. E aí ele tinha os caracteres análogos também. Os caracteres análogos são aqueles que apresentam a mesma função, mas origem embrionária diferente. Então, ele pegou aí a asa de um inseto, que é um exemplo clássico, e a asa aí de uma ave, por exemplo, certo? Então, a gente já falou, ó, das categorias de Linneu, a gente já falou de homólogos e análogos, certo?
Ô, Elaine, Oi. Darwin também classificava de acordo com a ancestralidade Sim, que eu coloquei. evolução, né? Aham, Por isso que eu tô teoria da falando evolução. dos homólogos. Sim, Sim. ancestralidade. Logo depois veio o nome científico. O nome científico ele tem que ser de dois nomes, binomial. A primeira palavra escrita com a primeira letra maiúscula, a segunda escrita com a primeira letra minúscula. Isso é importante, tá? Causa confusão, não esqueçam disso. Outra coisa, ele precisa sempre estar em destaque no texto, ou negrito, ou itálico, ou sublinhado, correto? Sem contar que ele tem que estar escrito em latim. Qual é a importância da escrita em latim? Que ele pode estar aqui ou lá na Chechênia, ele vai falar sempre a mesma língua. É uma língua universal, não puxa sardinha para ninguém. E todo mundo conhece. Então, se eu falo Homo sapiens, todo mundo sabe que eu estou falando da espécie humana, certo? E aí depois a gente colocou também para vocês falarem sobre classificação, certo? Quais foram os tópicos que estão faltando? Sistemática, classificação, Taxonomia e cladograma. taxonomia e cladograma. Aí a gente entra lá no exercício que a gente fez, né? Mais uma vez, taxonomia é o estudo da classificação, né? Sistemática é o estudo da diversidade, né? Que descreve aí os organismos. E a classificação é a ordenação em grupo, com base no parentesco. A sistemática, a cladística, ela organiza, aí eu vou voltar só aqui para a gente ter um esquema, para a gente poder observar. Vou colocar aqui no do homem, essa que dá. Observem o seguinte, essa que dá. À medida que vai aparecendo embaixo, a gente tem o mais antigo, né? Então, esse que surgiu aqui, ele é mais antigo, o que surgiu aqui é menos antigo do que estava aqui. Então, à medida que você vai subindo numa cladística, num cladograma, você tem aí o envelhecimento, né? Deixando para trás. O mais antigo está aqui. Lembrando que quem está no pé de um cladograma, ele sempre é o ancestral comum dos demais. Então, esse é ancestral comum, esse é ancestral comum, esse é ancestral comum. À medida que você está no mesmo ramo, você tem um grau de parentesco maior. Então, aqui a gente tem o chimpanzé e o bonobo com um grau de parentesco maior, tá? Se a gente sobe aqui nesse outro cladograma aqui, ó, a gente consegue ver o grau de parentesco. Sumiu, né? Cadê? Lá pra cima mesmo. Aqui, ó. Quando a gente olha aqui, ó, a gente vê o seguinte, que o cavalo e a zebra, ela tem um grau de parentesco muito maior entre si do que com a anta. Então, à medida que a gente fica no mesmo ramo, esse grau de parentesco, ele aumenta, ok? Então, galera, ó, essa é a nossa revisão para a prova. Vocês estão preparados? Quem fez a atividade de revisão e quem fez aí o checklist está totalmente preparado para a nossa provinha de amanhã, tá? Pode dar uma revisada tanto pela atividade quanto pela pelo checklist que vai dar certinho, tá bom? Estou à disposição de vocês. Pode me perguntar, foi refazer o exercício e surgiu uma dúvida, pode entrar em contato, que a tia sempre responde, tá certo? Alguém mais tem alguma dúvida? Não, eu consegui entender. Todos Informação. conseguiram entender? Sim, Eu consegui, Elaine. Quem estava com dúvida aí no cladograma conseguiu resolver? Sim? Vou entender que é tudo sim, tá, galera?
Na nossa próxima etapa, a gente vai corrigir aquela atividade que eu dei. Quem não fez, comece a fazer, tá? Aquela atividade dos invertebrados que eu passei lá quando a gente começou com o processo de pandemia. Então, são os invertebrados, para terminar de fazer, que a gente vai corrigir. Eu vou mandar para vocês, pelo grupo, um quadro para que a gente resuma aquelas anotações. Então, quem quiser ficar com a sua folhinha, não tem problema. Pode ficar com a sua folhinha lá que você fez. Quem quiser colocar tudo numa folhinha só, eu vou mandar um quadro, tá? E aí, à medida que a gente for corrigindo, você vai colocando aí na sua folhinha o que for, no seu quadro, o que for necessário. Então, você pode ficar tanto com o quadro que você fez, quanto com o quadro que eu vou mandar para poder fazer a correção. E aí a gente precisa ter um certo cuidado, porque todos os invertebrados vão cair em uma única etapa, tá? Que é a etapa 2. Então, a gente vai esporíferos a artrópodes, tá certo? Na próxima etapa, ok? Então, Ô, tia Elaine, Oi. não precisa te mandar foto, não? Não precisa, porque foi feito há muito tempo. Então, não precisa. Eu vou passar também a atividade a respeito. Aquilo ali, vou corrigir aquele e vou passar a atividade para a gente corrigir também, tá? Eu lembro que na última aula eu fiquei de te perguntar, eu esqueci sobre isso, se era para te mandar junto com o resumo. Aí eu esqueci de te perguntar. Não precisa. A gente vai corrigir o quadro e a gente vai fazer a atividade também. Então, assim, vai ficar mamão com açúcar igual ficou essa, tá? Não precisam se preocupar, não, que vai ficar facinho, tá bom? Galera, então, se ninguém tem mais dúvida... Elaine, Oi. Elaine, mas por Oi. que eles escolheram o latim? O latim? Por que eles escolheram a língua latim? Porque é uma língua universal, todo mundo fala o latim na época, né? Hoje ela caiu em desuso, mas na época ela não tinha um país específico, todo mundo falava o latim. Então ela era uma língua universal. Ah, tá, entendi. Então, galera, ó, fiquem com Deus, boa prova, façam com calma, tá? Porque não tem como voltar. Elaine. Oi, Abraão. Não, tchau. Hã? Tchau. Tchau. Beijo, amores. Fiquem Tchau. com Deus, Até mais. tá? Elaine, Oi, amor. as provas têm quantas questões? Todas têm 12 questões. Ok, obrigada. É de 12 marcar ou de é questão? marcar. De Mas marcar. também, Elane, mas tem questão aberta em alguma prova?